Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, do professor Márcio, fazer parte agora nessa apresentação, né, desse encontro de gramática política, e agradecer também a presença de todos que estão aqui. E eu gostaria de compartilhar, como o Márcio falou que é um grupo assim, que vai ser mais como uma conversa, eu vou, para fazer uma maneira mais intimista, né, eu vou compartilhar aqui a minha própria exposição, para vocês irem acompanhando, até porque tem citação no começo, mas eu confesso que eu não uso muito o Jitsi, eu não sei, eu cliquei aqui no share, mas não sei se está indo. Ah, é porque tem que. Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se agora vai. Esse aqui. Tá dando para todos verem? Agora sim, agora foi, foi. Certo. Então, essa aqui vai ser mais ou menos a minha exposição, até para vocês irem acompanhando aí, né? O título do trabalho dessa apresentação vai ser Aceleracionismo, a introdução de ondas e pensar a ficção, mas eu confesso que introduzir o assunto do aceleracionismo toma bastante tempo, né? Então, minhas obras são muito complexas, então estou tentando ver como fazer aqui com o tempo e também dar esse espaço, né, para a gente pensar um pouco a ficção e essa estética aceleracionista, né? Bom, como teve uma live dos professores doutores Vilan, JP e o Moisés, e eles falaram mais do período atual do aceleracionismo, dando, é claro, uma introdução do que se trata, então eu vou manter um pouquinho aqui o programa da minha própria dissertação, que é expor a segunda e a terceira onda aceleracionista, que é a maneira que dá para apresentar como é que o aceleracionismo surge, também uma relação de Marx com o Capital, e também, lá no final, tentar falar de literatura, né, que é possível principalmente pela terceira onda, que é a da CCRU. Para iniciar, eu gostaria de fazer duas citações de Marx. Uma é do domínio britânico na Índia, a segunda é dos resultados do domínio britânico na Índia. E depois, se vocês quiserem, eu posso passar essas referências, mas aqui no pezinho da página eu coloquei, né? Bom, a primeira citação diz o seguinte: a Inglaterra, é verdade, ao causar uma revolução social no Hindustão, estava movida pelos interesses mais vis e era estúpida na sua maneira de os impor. Mas não é disso que se trata. A questão é: pode a humanidade cumprir o seu destino sem uma revolução fundamental no estado social da Ásia? Senão, quaisquer que possam ter sido os crimes da Inglaterra, ela foi o instrumento inconsciente da história ao provocar essa revolução. Nesse caso, qualquer que seja o azedume que o espetáculo do desmoronamento de um mundo antigo possa trazer aos nossos sentimentos pessoais, temos o direito, do ponto de vista da história, de exclamar, como Goethe, deverá atormentar-nos esse tormento que aumenta nosso prazer, não consumiram tantas almas o domínio de Tamerlão? E a segunda citação diz o seguinte: o período burguês da história tem por missão criar a base material do mundo novo. Quando uma grande revolução social tivesse assenhorado dessas realizações da época burguesa, do mercado mundial e das forças modernas de produção, e os tivesse submetido ao controle comum dos povos mais avançados, somente então o progresso humano cessará de parecer com este horrível ídolo pagão que somente quer beber o néctar dos crânios das suas vítimas. Eu acho que aqui já dá para ter um pouquinho dessa prévia da relação, né, paradigmática entre Marx e o Capital. No exergo da minha dissertação, eu trago outras obras marxistas, né, como o Manifesto Comunista, o Grundrisse, o próprio Capital, para poder mostrar um pouco mais dessa relação paradigmática. E ali a gente já pode extrair alguns pontos interessantes de como Marx, né, essa forma que o aceleracionismo inaugura essa outra forma de pensar essa relação. Então, por exemplo, Marx ele enxerga o capital como um agente e etapa final de um processo revolucionário, ainda que cometendo seus crimes, como um construtor de um mundo novo e do futuro, mesmo ele tendo ali uma natureza destrutiva, ele tem uma natureza regenerativa, ele vê o capital como pré-condição do ápice evolutivo da história humana, também um agente emancipador das forças produtivas. Marx tem uma forte negação do passado idílico, então a resposta para sair não é indo para trás, então, digamos, para frente, para o futuro, como ele fala.
E ele também vê a possibilidade de instrumentalizar o próprio capital e arrancar essa natureza bárbara. Os principais aspectos que a gente vê nessa relação paradigmática é a dialética e a alienação do marxista sendo postas numa outra perspectiva. Então, o aceleracionismo, em suma, ou de uma maneira muito breve, ele vai estar baseado ali no Capital 3 de Marx, que diz que a real barreira da produção capitalista é o próprio capital. Então, ele tensiona a aceleração das forças do capital como uma forma de colapsar o próprio sistema capitalista, assim como instrumentalizar o capital, extirpando esse lado bárbaro. E também diagnostica que, como o capitalismo é um sistema de fluxos, infelizmente não se barra fluxo como a esquerda, né, tem propalado. Ou você acelera o fluxo do próprio capital para colapsar ele, ou você busca um fluxo mais veloz do que o próprio capital. A cunhagem do termo aceleracionismo, a origem dele é de um livro de justamente ficção científica, que é chamado O Senhor da Luz, tem tradução no português, do Roger Zelazny, de 76. E ele foi utilizado pela primeira vez por Benjamin Noyes, que é um crítico ferrenho do aceleracionismo, no seu blog, e cunhando de maneira pejorativa e crítica, em 2008, um texto do Alex Williams, que participava ali da unidade de pesquisa da cultura cibernética, que a gente conhece mais como CCRU, e era um texto que, além de trazer toda a filosofia da CCRU, que é essa paradigmática, e eu digo que ela está ali na terceira fase, né, terceira onda do aceleracionismo, era um texto que abordava a crise financeira de 2007 e 2008. Depois disso, de 2008, da primeira vez que o Benjamin Noyes utiliza esse termo, ele utiliza novamente nos livros dele, o de 2010, que é Persistência do Negativo, mas só na introdução e trazendo os 3 livros da década de 70 e franceses, que ele considera como aceleracionistas, né? E depois disso ele faz, na verdade, uma empreitada para defender o negativo da dialética, né? Então, esse Persistência do Negativo, na verdade, está voltado para isso. Porém, em 2014, ele lança o Velocidades Malignas, com o objetivo de se aprofundar no assunto do aceleracionismo, até porque ali a gente já estava na 4ª onda do aceleracionismo, que pega até a data presente, e estava bastante espalhado, né? Então, 2014, nesse livro, ele aborda tanto essas tríades, né, de livros que ele chama de aceleracionista, quanto a filosofia da CCRU. A questão com o passar do tempo, ali, que você vê já no blog ali do Benjamin Noyes, ele vai centralizando também nos livros dele, mas a questão entre Deleuze e o Nick Lenz, que também foi fundador da CCRU ao lado da Save Plants, e percebendo ali que havia dos aceleracionistas, o primeiro foi em 2010, o segundo em 2013, e então ele estava investigando, essa é a conclusão que eu tiro, né? Investigando as atividades filosóficas da CCRU e, de repente, ao se aprofundar naquela base textual do próprio grupo, ele acaba descobrindo essa ontologia aceleracionista nos textos franceses da década de 70, que formulam o que ele chama de filosofia libidinal. Os livros que ele chama como aceleracionista é o Antiédipo, 72, do Deleuze e do Guattari, Economia Libidinal, em 74, do Lyotard, e Troca Simbólica e Morte, 76, do Baudrillard. Mas, anterior à publicação do Antiédipo, né, temos o livro da Shulamit Firestone, que é a Dialética do Sexo, de publicação em 70, que também traz essa ontologia aceleracionista, e ele é abordado num livro posterior que ali saiba de pessoas que estavam envolvidas no CCRU, que ela se desfez, né, nos idos ali do início de 2000, dos anos 2000, e com isso eu defendo a inclusão da Shulamit Firestone nessa perspectiva dessa ontologia aceleracionista na década de 70. Então, a forma ali, o que a gente chama de cânone aceleracionista, que é o antiético, economia libidinal, troca simbólica e a dialética do sexo. A gente pode ver, pelo menos assim, o Bernoz, ele fala uma gradação de radicalidade, né? Sendo o antiédipo mais ou menos ali iniciando essa radicalidade aceleracionista, economia libidinal sendo mais radical e troca simbólica mais radical ainda. E como eu defendo a inclusão da dialética, ele está
anterior ao antiédipo. Ele é ali que se mantém no que, digamos, ainda respeitando o que eu chamo de pensamento da modernidade, para poder explicar, eu vou falar um pouco mais disso a seguir, né? E com isso a gente pode perceber que a CCRU, por ser ali o objeto de investigação e que fazia a leitura desses 3 livros, não fazia a leitura da Shulamit Firestone, depois, se quiser, eu posso explicar isso, a gente pode identificar ondas aceleracionistas. Então, sendo Marx uma possibilidade, né, de ser a primeira onda, a da década de 70, que é esse cânone aceleracionista que eu falei ali, e que ela era bastante fundamentada em Marx. Ela tem um caráter inumanista, ela utiliza o desejo como um dispositivo político, tem forte rejeição à ordem, à identidade, categorização, ao familismo, a própria dialética marxista também entra aqui, é criticada, e também ao que eu chamo de pensamento da modernidade. A terceira onda, na década de 90, ela é inaugurada ali pela CCRU, que era a Unidade de Pesquisa da Cultura Cibernética, foi fundada em 95 por Seth Clancy e Nick Lentz, e ela abraça essas obras, com exceção do Firestone, radicalizando elas e também inclinando-se filosoficamente para as questões como experiência, temporalidade, inteligência artificial, intercruzando feminismo, cibernética, pós-estruturalismo. A própria ficção científica é fortíssima ali na cyberteoria que eles fazem, né? O ocultismo, o método especulativo, eles participam da virada especulativa e também eles têm eles prezam por uma linguagem metacomputacional. E por último, a gente tem a quarta onda aceleracionista, que começa, eu particularmente inauguro ela no ano de 2010, que é quando tem o primeiro simpósio assumidamente aceleracionista, que é quando algumas pessoas dali da CCRU pegam o termo pejorativo do Benjamin Noyes e colocam ele no sentido positivo, né? Então, teve o primeiro simpósio aceleracionista em 2010, e depois em 2013 o próprio Benjamin Noyes participou dos dois, para ele sendo aquela parte crítica, né? E essa quarta onda vai até a atualidade, e ela é cindida entre 2 aulas ideológicas por conta do fenômeno da alt-right, o que está acontecendo, né? E que também acabou por ocasionar a própria separação principal da CCRU, não só a separação, cada um seguindo seus próprios caminhos de pesquisa, mas principalmente por conta dos novos posicionamentos do Nick Land, né? Então, se identifica uma ala de direita e de extrema-direita, por conta mais por conteúdo jornalístico, né, na pesquisa ali do fenômeno da alt-right, né? E que, infelizmente, essas pessoas que estão nesse campo da extrema-direita olham para o Nick Land como uma autoridade, principalmente depois dele ter fundamentado o seu iluminismo sombrio. E a outra ala, ela realmente assumidamente de esquerda. Ela foi inaugurada pelo Mark Fisher, que ele participou da CCRU e faz oposição ao aceleracionismo do Nick Land, e ele tem uma proposta, né, de comunismo ácido. Também tivemos em 2013 o lançamento do Manifesto Aceleracionista pelo Max Nitschek e Alex Williams, que foi o autor daquele texto que deu ali cabo para o Benjamin Noyes, né, cunhar o termo aceleracionista. E também nós temos um movimento da Labora Cubonics, que inaugurou ali, acho que é 2014 ou 2015, o Manifesto Xenofeminista, que é um movimento cyberfeminista, que adota a Firestone diretamente. E nós temos o pensador Reza Negrestani, que também participou ali da CCRU e que desenvolve um trabalho também sobre inteligência artificial. É interessante ressaltar que essa quarta onda, se a segunda e a terceira, elas têm um cunho anti-hegeliano e vão contra o pensamento da modernidade, que eu vou explicar a seguir, já a quarta onda, ela tem um retorno, né? Um retorno hegeliano. Bom, para entender um pouquinho o contexto histórico do surgimento do aceleracionismo, que praticamente é uma nova percepção, né, das obras marxistas, acontece ali nas décadas de 60 e 70, na França e em alguns outros países. É bom, eu sempre gosto de colocar esse contexto, né, do que estava acontecendo ali, para a gente também entender um pouquinho essas obras, né, o momento em que elas aparecem, né? Então, é um período de intensos movimentos, né, em prol de liberdades individuais e coletivas. O Maio de 68 é um exemplo claríssimo disso, né? Nós também temos o auge da segunda onda feminista, onde a dialética do sexo da Firestone, ela se torna um marco para o movimento, além de influenciar também o Manifesto Cyborg da Donna Haraway, que também é extremamente importante para a CCRU.
é aqui que tem uma cisão, a CCRU utiliza mais o pensamento da Donna Haraway e não o da Firestone, né? E também nós temos nesse período as três internacionais cyberfeministas ali na década de 90, né? E nós temos também que ela, assim, a Firestone influenciando, né, essas internacionais cyberfeministas e o aceleracionismo de esquerda, que é o xenofeminismo. Nesse momento, o que a gente tem na academia e na filosofia é o auge, né, principalmente em maio de 68, assim, o auge da crise do sujeito. E que é uma crise que o aceleracionismo ali vai estar utilizando o pensamento nietzschiano, principalmente o niilismo, como uma chave crítica e também como uma proposta de saída. O que estava acontecendo ali praticamente eram questionamentos de dogmas da filosofia moderna e do período moderno e que estão entrando em crise. Eu caracterizo mais ou menos isso, esse pensamento da modernidade, né, como e o que está sendo questionado, né, o princípio econômico utilitarista ou a lógica utilitarista, o desejo que era caracterizado pela falta, né, a acumulação primitiva ela também é caracterizada pela falta, a relação entre homem e natureza que ela é caracterizada como um sujeito-objeto, o sujeito-homem e a natureza-objeto, né? Uma ideia de superação e dominação da natureza, e vamos atravessando aqui a questão do meio ambiente, que é importante, então, mas não tinha esse condão, né? Era realmente dominação da natureza. Também uma ideia de centralização e soberania do homem sobre todas as coisas, uma ideia de consciência plena do homem, e eu acho bom frisar homem mesmo masculino, né? Havia um ideal de homem, de humanidade, né, que era o sujeito absoluto, também a bandeira do humanismo, havia uma ideia de progresso humano e espiritual, havia um fomento da ciência e da técnica, novamente, a gente tem que pensar a questão do meio ambiente, né, não tinha muito essa preocupação. A alteridade era nessa relação entre autoconsciências que se reconheciam livres, né, e que o Benjamin Noyes ele vai estar falando que, nesse período da década de 60 e 70, estava entrando em declínio, o que ele pega, acho que do Agamben, a linha transcendental, e estava emergindo e se opondo à linha da imanência. Então, nós tínhamos os dogmas do sujeito transcendental entrando em crise, universalismo, humanismo, e principalmente havia, era bastante utilizado, né, uma fusão entre o pensamento de Freud e Marx para poder fazer análise social e também começa a ser criticado a filosofia freudiana, a filosofia marxista, o marxismo, o freudismo, tudo ali estava sendo questionado. É só a gente pensar no próprio feminismo, né? Que começa a questionar, tá, mas quem é esse homem? Quem é essa humanidade? Os recortes então de gênero, de raça, de classe e por aí vai. Então começa a declinar essa linha transcendental. Então nós temos aqui três eixos de conhecimento que entram nessa crise. Eu não vou adentrar muito na questão do estruturalismo por conta do tempo, e também o que é mais importante é a questão do Freud e Marx, né? Mas nós temos o estruturalismo, ele intensifica a crise, né, do sujeito. No caso, a psicanálise também coloca críticas a esse pensamento da modernidade, e o Marx, com a sua perspectiva da opressão, também vai criticar o pensamento da modernidade. E aqui eu vou dar dois parâmetros para a gente observar, tanto esses dois, o Freud e o Marx, fazendo essas críticas ao pensamento da modernidade, quanto eles reproduzindo esse mesmo pensamento. O Freud, ele teoriza a ideia de feridas narcísicas, que é a ideia, né, do narcisismo humano, né, que é a noção de centralidade do homem como uma ficção. E eu acho muito importante frisar esse termo ficção, que ele vai ser muito importante lá na terceira onda da CCRU. Então, é a noção de centralidade do homem como uma ficção narcisista. Era a ideia de que o homem era o centro de todas as coisas. E ele identifica três feridas desse narcisismo humano: a cosmológica, ou seja, o universo não gira em torno da Terra, então tira, né, a humanidade desse eixo de que o universo gira em torno dela ali, né? A biológica, ou seja, o ser humano ele faz parte de uma história biológica, mas ele não é o centro dela. E a psicológica, que é propriamente freudiana, mostrando que o sujeito não era inteiramente consciente, tinha um lado ali que era o inconsciente. A dona Haraway, ela vai pontuar e identificar uma quarta ferida, mas eu vou mostrar aqui nesse primeiro momento, eu vou dizer que é só a possibilidade de superioridade das máquinas, que arranca também, né, o ser humano dessa posição de centralidade. Porém, o pensamento
freudiano, acaba reproduzindo o pensamento da modernidade, porque ele reproduz a lógica da falta quando ele está ali explicando o complexo de Édipo, né? E aí limitando também o ID, o ego e o superego. No caso do Marx, ele critica toda essa está trazendo uma nova visão, né? E criticando, colocando ali em perspectiva, através do seu materialismo histórico, o sistema econômico capitalista, mostrando que é um sistema de controle. E ele está abrindo ali esse espaço para problematizar categorias filosóficas, o que a gente pode dizer a partir da questão da opressão. Em contrapartida, ele acaba tem premissas, né, pela dominação total da natureza, um progresso científico-tecnológico, a gente novamente pensar a questão do meio ambiente, né? E ele reproduz também a dialética hegeliana do mestre-escravo, apesar de haver questões em relação a isso. E temos um assunto ali espinhoso na década de 60 e 70 em relação ao comunismo, sendo percebido como uma questão de totalitarismo. Então, tudo isso está efervescendo naquele momento. E aí, de repente, aquela análise dessa fusão de Marx e Freud, ela acaba se rompendo. E aí, o que colocar no lugar? O aceleracionismo ele vai pontuar pela colocação do pensamento nietzschiano, especificamente o niilismo, nessa fusão. O nós ele vai falar que vai ser vai criar um Marx de força e destruição. Mas na minha dissertação, e eu acho importante frisar isso, né, que quem proporciona para o pensamento aqui aceleracionista, né, proporciona essa primeira fusão é a Simone de Beauvoir e o Georges Bataille. A Simone de Beauvoir é extremamente importante para o pensamento da Firestone. Ela vai abraçar, Firestone vai abraçar, dentro ali do segundo sexo, a questão da antifísis, que é essa característica humana de ir contra a natureza, né, de conseguir, de ir contra a natureza, né? A questão da transcendência vai ser muito importante, porque assim como a Beauvoir, a Firestone também acredita, né, nessa transcendência, e ela também acredita, né, em termos históricos, que o patriarcado é um fato, né, como um estágio que foi inevitável, é um fato, ele faz parte da história. E no caso do Georges Bataille, ele vai ser extremamente crucial para a filosofia libidinal, que é o antiético, economia libidinal e troca simbólica e morte, porque ele traz contra a ontologia da falta, ele traz a ontologia do excesso, tem ali, né, um contexto anti-hegeliano fortíssimo e a linha da imanência, né? Enquanto que no caso da Beauvoir e Firestone tem a linha, né, a linha da transcendência, né? E um outro ingrediente extremamente importante para o surgimento do aceleracionismo é a questão da técnica e da tecnologia. É, digamos, aquele elemento de combustão, né, da crise, né? Por exemplo, se Marx ele avaliava já o efeito da tecnologia sobre a classe trabalhadora, ali, a automação, né, e esse expurgo, né, da mão de obra dos trabalhadores, né, em face das tecnologias. Em contrapartida, ele via a tecnologia como uma emancipadora e também aliada do proletariado. Então, se a gente pensar aqui na Revolução Industrial como uma revolução tecnológica, vai estar inaugurando ali no Iluminismo um fenômeno de perda de autoridade dos valores. E é causado principalmente ali também pela questão da revolução tecnológica. E essa perda de autoridade dos valores, que era muito importante, ela é predominante, mas começa a falir ali, né, no período da modernidade. Os valores eles começam a ser percebidos como passíveis de escolha, mas ao mesmo tempo podem também ser despojados. E o Nietzsche vai chamar esse fenômeno de niilismo. Então, ali a modernidade, que era no auge desse pensamento, né, dessa relação do sujeito-objeto, para identificar e para pensar as coisas, e a gente pensa ali o objeto enquanto tecnologia e técnica, o sujeito como nós, o Marx e o Heidegger aqui, né, pegando aqui para poder entender melhor, né, eles vão mostrar que essa barreira começa a se fragilizar e deixar de existir. Nós passamos a ser reservas à técnica, como Heidegger fala. O Marx, então, ele fala que a combinação do sistema capitalista é um sistema autômata, maquínico, que parece até que é extraído de um texto de ficção científica. Então, os questionamentos que vão surgindo ali, então, qual seria a saída? Ir contra a tecnologia? Ou apaziguar essa relação entre humano e tecnologia? Ou abraçar a velocidade, essa mutabilidade da tecnologia, essa tendência niilista? O aceleracionismo vai abraçar. A dona Haraway, quando ela identifica a quarta ferida, e ela fala dessa superioridade das máquinas,
ela também está falando ali da possibilidade das máquinas terem consciência, né, vida própria, como ela fala. E o Benjamin Noyes, ele vai observar esse movimento, esse pensamento aceleracionista está está abraçando o niilismo, né? Que ele se identifica como um movimento político também, assim, um caráter político, não um movimento, né? Mas de caráter de ultra-esquerda, quase anarquista e anti-estatal. E agora eu vou aprofundar aqui na questão do aceleracionismo para a gente perceber, né? Eu tive que fazer recortes na minha dissertação para poder pontuar isso nas obras. Elas são extremamente complexas, elas cabem em outras leituras também. Tem um colega lá do grupo de pesquisa que está tentando fazer uma visão anti-aceleracionista e tem uma perspectiva disso também no antiético, né? Então, são obras muito complexas e ricas, né? No caso da Firestone, ela abraça o materialismo histórico e ela está avaliando ali a opressão das mulheres através dos eixos psicossocial. Então, ela, ao mesmo tempo que ela abraça certas questões da psicanálise, ela está criticando Freud fortemente, né? A divisão sexual do trabalho, ou seja, novamente, ela está abraçando determinados aspectos do marxismo, mas também fazendo críticas, e aquilo que ela começa com uma crítica a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, a Firestone fala que ela, para explicar a opressão feminina, ela acaba indo para categorias como a alteridade hegeliana, sendo que abandona ali o que seria o embrião dessa opressão que está ali nos dados biológicos. Quem deu ali o segundo sexo lembra, né? Dados biológicos, né? Depois ela fala contra a psicanálise, depois fala sobre o marxismo, né? Então, nesse momento que ela deixa os dados biológicos, a Firestone fala que ela teoriza esse termo, né, de o embriãozinho, né, estava ali, que era o que ela chama de família biológica, que não é a família como a gente concebe, é aquele grupo, como que eu posso explicar? Aquela parte, aquela parcela que era exclusivamente para o aspecto de reprodução ali dentro da natureza, aquela unidade bem primitiva, né? Para a reprodução. Não é a família como a gente concebe. E para isso ela vai identificar uma dialética sexual na cultura, né, com o passar dos tempos, que ela usa ali o materialismo histórico para explicitar isso, onde ela vai dividir entre o modo estético e o modo tecnológico. O modo estético era a forma com que as culturas antigas elas também explicavam a natureza. Um exemplo desse modo estético, ela cita a própria mitologia, e o modo tecnológico ali ainda é embrionário. O problema é que na modernidade, infelizmente, o modo estético passa a ser algo como feminino e que deve ser inferiorizado e deve ser deixado de lado, enquanto que o modo tecnológico acaba sendo concebido como algo masculino que deve ser superestimado e toma toda a posse ali do pensamento. E aí é um outro ponto que eu chamo de aceleracionista na Firestone, é que se pergunta para ela se isso é ruim, ela diz que não. Até porque ela identifica como Marx que o capital é um estágio para a revolução, o modo tecnológico também é um estágio para a revolução. Um exemplo disso, ela fala, né, quando é questionada, ela se auto-questionando lá no livro, se deve se parar nesse modo tecnológico ou não, deve se acelerar. Por quê? Porque uma das premissas revolucionárias do texto da Firestone era a possibilidade das máquinas gestarem e o cuidado ser feito pelos seres humanos. Então, ela vai trazer uma proposta, que é essa proposta aceleracionista, que é um ecofeminismo socialista, pela cibernação ou cibernetização através de uma cultura andrógena e transexual, que é o quê? O bom cuidado da natureza, utilizando de alta tecnologia e com responsabilidade, mas que haja um compromisso, obviamente, como ela fala, socialista, né? E quebrando principalmente a família, como é concebida, que ela faz toda uma análise, né, de como culminou nessa ideia de família que nós temos hoje e que, na verdade, é um instrumento do capital para manter as opressões. Né? Ela abre o complexo de Édipo freudiano de uma maneira, eu sugiro muito a leitura. Então, o aceleracionismo da Firestone é o quê? Acelerar o modo tecnológico, que vai permitir a emancipação das mulheres dessa parte que é o caráter antifísis dela, né? De ir contra a natureza, não precisar gestar, não precisar ser
subjetificada, né, e imposta esse papel socialmente. No caso do Deleuze e do Guattari, e aqui também mostrando a forma que eles já pensavam também contra esses dogmas da modernidade, o desejo era visto como falta. Para Deleuze e Guattari no Antiédipo, o desejo é produção, e isso é feito abraçando o pensamento de Bataille, né, a autologia do excesso. E o inconsciente, para eles, não era aquele teatro do complexo de Édipo, né? Aquilo ali, infelizmente, é o que eles chamam de operação Édipo, né? O inconsciente para Deleuze e Guattari é como uma fábrica, é como um ateliê. Eu gosto bastante da perspectiva do ateliê. E aí eles normalmente vão contra o sujeito, no caso, porque eles não querem uma identificação de sujeito, mas vamos dizer uma nova subjetividade, a forma que eles enxergam o humano, que não existe humano para eles, também faz parte dessa operação Édipo. Nós somos máquinas desejantes, é o termo que eles dão. E o isto, né? Lá no texto já inaugura falando assim, isto pensa, isto caga, é bastante interessante. E aí eles fazem toda uma história das máquinas desejantes, das máquinas, né, para poder explicar até como culmina no capitalismo, né? Então a unidade primitiva, que era a terra ali, a máquina primitiva, a máquina despótica, a máquina estatal e o próprio capitalismo. E aí vem a parte interessante que vai dar o aporte para o aceleracionismo, como a gente concebe ali quando o Benoist está observando a CCRU e identifica principalmente ali em Deleuze, né, no Antiédipo. O capitalismo ele é identificado no Antiédipo como uma máquina também, né, uma versão da história das máquinas também. Eu acho que eles falam máquina moderna. Agora eu não estou conseguindo lembrar o termo, depois eu posso pegar. Mas que ela é o pesadelo de todas as máquinas anteriores. Isso é muito interessante. E que consegue angariar 4 forças aí, mas a gente só lembra mais de uma quando é teorizado, né? Que é o que faz essa sensação de que é impossível escapar do capital. Ele é um sistema que territorializa, mas ele também desterritorializa, ele codifica, ele também descodifica. Só que o aceleracionismo que o Deleuze e o Guattari vão propor, e vão ser os primeiros a falar que é preciso acelerar com todas as forças, até que o capital seja lançado para a Lua, eles vão propor a desterritorialização, que é uma dessas partes e forças, né, do capitalismo, como uma forma de ir contra o capital. E aí, como eles fazem isso? Eles falam de 2 fluxos grandes, ali, 2 fluxos principais, né, na história, que é o fluxo paranoico e o fluxo esquizo. O paranoico é aquele que, digamos, eles falam lá, né, sobre se lançar no deserto e ir até o corpo sem órgãos. O paranoico, ele se lança, se projeta, mas se projeta para voltar. Então, ele, digamos, desterritorializa para territorializar, ele descodifica para codificar. E o esquizo é esse fluxo que não para, que arrasta tudo, as máquinas, tudo que está com ele para o corpo sem órgãos. E é por isso que a tendência aceleracionista do Deleuze e do Guattari no Antiédipo é seguir o fluxo do esquizo. O esquizo é essa outra subjetividade que é encontrada dentro do capital, né? E que, digamos, não comporta aquela dialética entre que nós vemos no pensamento marxista, né? Do sujeito proletariado, porque ele também percebe ali que existem, o desejo pode ser perpassado ali, né? Que isso vai ser a forma com que o Lyotard vai identificar e vai se sobrepor ainda mais, digamos assim, sobre o texto do antiético. O Lyotard ele abraça o antiético, mas ele radicaliza o pensamento do antiético, né? E faz críticas mais contundentes, né, ao pensamento marxista. E é o que eu vou focar aqui nesse momento, né? Por exemplo, o Lyotard, ele diz que não existe um corpo inorgânico. Ele vai contra a ideia de totalidade. Corpo é uma totalidade para ele. E o corpo inorgânico, na teoria marxista que ele está ali avaliando, é aquilo que é aquele espaço onde não havia alienação. Só que o Lyotard fala o quê? Que não, esse corpo é impossível e ele não existe, nunca existiu, porque ele diz sociedades primitivas nunca existiram, e isso é uma conclusão que ele faz do próprio pensamento marxista, depois eu posso fazer a citação, né? E que esse corpo inorgânico, na verdade, era necessário na teoria marxista, no pensamento de Marx ali, para poder fazer essa antítese com o capital. Então, ele também está se opondo à dialética mestre-escravo, e o que ele vai propor é um corpo prostituído, ou o que eles chamam de feminização, com base no manifesto
feminista da Sadie Plantes, né? Então, o termo feminização, que o Marx ele utilizava como paralelo, ali, analogia, né, a prostituição para mostrar como é que a classe trabalhadora estava em relação ao capital, né? O capital prostitui o corpo trabalhador. E aí o Lyotard, ele pega esse corpo prostituído e fala, não, mas não é tão estático quanto nessa dialética de mestre-escravo entre prostituta e cafetão. É fluido. E também existe uma potência nessa feminização nesse corpo prostituído, né? Então, ele também faz uma análise da alienação, terminologicamente falando, e ele identifica uma filosofia moralista cristã contra a questão da prostituição. E aqui ele está, digamos, numa chave sadiana, né? Então, ele vai concluir que a economia libidinal sempre existiu, não existe economia política, ou ela é criada ali, né, para determinados objetivos, né, mas a economia libidinal é o que existe de verdade, e negar ela é negar o óbvio para ele. Não existe escape ao capital, e o mais interessante, e uma das partes que o Benjamin Noyes fala que é a mais dolorosa, né, da leitura, é que o capital, por ser uma economia libidinal e que atravessa e excita os corpos através da moeda, ela também proporciona gozos ao proletariado. Então, ele também está identificando que existe uma diferença ali, né? O Mark Fisher ele fala, na verdade, o pensamento faz uma diferenciação entre proletariado e classe trabalhadora. Dessas duas subjetividades, elas são perpassadas pelo desejo, e aqui uma maneira de tentar explicar isso, pegando aqui um pouco no nosso contexto, né? Mas para a gente compreender essa diferenciação desse perpasso do desejo, se a gente pensa na classe que trabalhadora está sendo extremamente sofrendo bastante agora na pandemia e nesse governo que a gente está vivendo, a gente pensa que na questão eleitoral se perpassa uma chave religiosa a um outro desejo que provavelmente vai se sobrepor à questão trabalhista. Então, é uma forma de tentar aqui explicar, eu espero que tenha dado para explicar. E o Lyotard, o aceleracionismo dele, né, ele vai estar propondo ali completamente, principalmente de acordo com nós, o colapso do conceito de alienação. É visto como algo positivo, e também prezando por uma economia libidinal, e o que ele chama de banda libidinal, eu posso explicar isso depois, por conta do tempo, para também não ficar falando muito, né? Eu quero ver vocês. E no caso do Baudrillard, ele vai contrapor a economia primitiva e a economia capitalista. A economia primitiva, ele fala que ela era baseada na troca, e a troca ela perpassava ali fazendo toda a organização social e era um ato simbólico. Ela era feita também através essa economia primitiva ela era feita através da dedução, que numa forma bem simples de explicar, era a forma com que era compreendido que vinha ou da natureza ou de divindades, né? E que a morte ela era vista como um evento natural e não como a gente concebe, começando ali também pelo pensamento da modernidade. Só que quando a economia capitalista ela emerge, ela substitui a troca pela economia política, ou seja, a economia política passa a reger a organização social e as relações sociais. Ela também não é feita mais pela dedução, mas pela produção, e essa produção é em larga escala, e a morte se torna um problema. Tanto que o Baudrillard fala que é o império de Eros, né? A economia capitalista é esse império de Eros onde há uma ofensiva total contra a morte. Então, ele pega ali Freud e fala a pulsão de morte está a serviço da pulsão de vida. E aí, uma das partes do que ele quer arrancar a pulsão de morte dessa economia capitalista. E aí ele identifica, para poder passar a economia primitiva para a capitalista, um processo de derretimento, que ele chama de emancipação dos signos. Então, o capitalismo, o que ele faz? Ele começa a produzir os signos, e produzir em larga escala, emancipa o signo, e aí essa emancipação ela ocasiona um desreferenciamento com o seu conceito e também com a prática. Então, ele exemplifica, por exemplo, em determinado ponto, a greve ela era possível, era importante, de repente nós passamos por um momento em que ela não faz mais sentido. O salário tem que ser reconceituado, reavaliado. Os movimentos sociais também. Parece que tá ali, ela vai derretendo tudo, né? O que Marx fala, tudo que é sólido derrete no ar, né? E ele faz uma genealogia dos simulacros para explicar esse processo de derretimento.
Eu não vou falar muito da primeira ordem de contrafação, que vai estar ali no iníciozinho da Revolução Industrial, vou me concentrar na segunda ordem de produção, e da terceira, que ela é mais crucial aqui. A segunda ordem, ela pega ali o auge da Revolução Industrial, e é o momento em que o Baudrillard fala que era possível a dialética, a Revolução Comunista, tudo era possível. A emancipação via uma revolução maquínica era possível, porém, com o capital entrando na terceira ordem de simulação, tudo isso é colapsado, desreferencializado. E aí tudo pode ser trocável, tudo é cambiável. Com isso, deslegitima tudo, tem que ser reavaliado, e ele fala, não é mais possível uma dialética, salvo casos muito pontuais, que ele fala que é o caso dos imigrantes, e agora eu esqueci o outro, mas estou lembrando mais dos imigrantes, que é possível uma dialética, que é possível uma revolução, e aí ele vai propor como uma forma de aceleracionismo, né, dele, que ele é o mais radical dessa chave que a gente está vendo da segunda onda, a pulsão de morte, ela desregula a pulsão de vida. Ela ainda conserva essa característica fortíssima. Então, o aceleracionismo do Baudrillard é a pulsão de morte como desregulador do sistema capitalista e também numa forma de libertar a gente desse tempo que está enclausurado na economia capitalista. Ele também vai trazer uma outra perspectiva sobre a tecnologia, observando que é um processo orgânico, como a Plenty ela pontua através dessa chave do Baudrillard, e que há uma possibilidade, e que às vezes as pessoas não pensam, não é muito teorizado, de um expurgo orgânico. Então, uma caminhada nihilista tecnológica para algo que a gente ainda não sabe, né? Mas que pode ser, na chave de Baudrillard, é um movimento que Marx podia identificar como revolucionário, mas Baudrillard fala, mas também pode ser reacionário, pode ser controlador. A gente entra aqui na terceira onda, que é da CCRU. Eu pego o texto do Cyber Positive, que é escrito pela Plant e pelo Nick Land, e é muito interessante esse pensamento, esse texto, né? Porque lembra lá, eu vou fazer esse retorno, né? As feridas narcísicas, né? Que é essa ideia de centralidade do homem, e o Freud fala isso, na verdade, é uma ficção e narcisista. A CCRU vai radicalizar esse entendimento e vai dizer, não é só isso, a própria ideia de humanidade é uma ficção que tem pavor e ogeriza a morte. Então, ela vai atuar contra a morte e criando assim as máquinas desejantes, né? Que eles se apegam muito a Deleuze e Guattari, né? Vai ter essa operação humanista para poder fazer essa ofensiva contra a morte, né? Eles teorizam um fluxo que é orgânico, né? Cibernético, maquínico e nihilista. Vai ser a mais radical das ondas, até da quarta, a terceira ela é a mais radical. E o interessante é que eles pegam o pensamento do Norbert Wiener, da cibernética, para fazer análises tanto das filosofias, que é muito interessante como a Save Plant, eu vou mostrar o livro dela depois, né? Faz nessa chave, né? Usando a cibernética para análise das filosofias, mas também para análise social. Então, nesse texto Cyber Positive da CCRU, nós temos a CCRU falando que o Estado é como um circuito fechado de constrição dos desejos, aliado a um que eles chamam de sistema de segurança humano, que é de retroalimentação negativa. O objetivo, o equilíbrio absoluto do sistema, e nessa ofensiva contra a morte, e também para manter essa ideia da humanidade como se ela fosse uma realidade, e não uma ficção. Porém, o mercado ele é visto como um circuito aberto e como um sistema de espalhamento, então de retroalimentação positiva. Logo, o capitalismo vai ser para eles um sistema de fluxos e conexões e que pode ocasionar uma singularidade. Eles estão praticamente, na minha perspectiva, eu acho que não é a mesma do professor JP, mas na minha perspectiva de leitura do texto Cyber Positive, eles estão falando ali sobre anástrofe, catástrofe, e o final do texto, nessa possibilidade de o fim de uma história de uma espécie orgânica e o início de uma nova história de uma nova espécie maquínica. O aceleracionismo da CCRU, ele é a intensificação, ou seja, a aceleração para essa mutabilidade acontecer. E por último, nós temos a quarta onda, de 2010, né, até agora. Ela praticamente, né, ali em 2010, como eu falo, né, teve o primeiro simpósio aceleracionista, 2013 o segundo,
depois tivemos o Manifesto Aceleracionista, depois tivemos o Manifesto Xenofeminista, e começamos a perceber, né, já teve ali a CCRU, ela findou ali bem no comecinho dos anos 2000, né? E nós vemos os pensadores, alguns membros da CCRU ainda pensando o aceleracionismo, mas o Nick Land já tinha saído da academia, como a Sadie Plant também, acho que ela saiu em 98, e o Land também, apesar de que o Nick Land se manteve na coordenação da CCRU por um tempo, mas haviam questões ali com a universidade e também problemas também entre os próprios membros, principalmente que vai se intensificando nesse período de 2010 até a data presente, onde o Nick Land acaba tendo posicionamentos cada vez mais inclinados para a extrema-direita. E ele mesmo faz um texto de 2016 falando sobre o aceleracionismo e dizendo que o aceleracionismo é a autoconsciência do capital. E nesse texto, ele solapa a possibilidade de um aceleracionismo de esquerda. E o Mark Fisher vai tentar se opor a isso, né, a esse pensamento. Mas aí vem o fenômeno também da alt-right, e nessas identificações, meu Deus, como fala, essas pesquisas jornalísticas que eu tive acesso, se quiser eu posso passar depois, eles mostram, fazem um perfil, né, da alt-right e das autoridades que são reconhecidas, como o Trump, mas o Nick Land lá aparece. E o Nick Land também é conhecido pelo agora, principalmente pelo seu iluminismo sombrio, sobre o neocameralismo, bastante complicado, e que também teve ali uma certa parcela de colaboração no seu pensamento, né, sendo abraçado por essa alt-right, né, por esse, né, nas eleições dos Estados Unidos, mas isso é uma questão que deve ser bem destrinchada, porque ela é bem espinhosa. E nós temos realmente, então assim, acaba sendo taxada, né, essa parcela que enxerga o Nick Land, né, como uma autoridade nesse fenômeno do alt-right. Então se taxa ali uma direita aceleracionista e uma extrema-direita aceleracionista, né? Já a esquerda aceleracionista, ela realmente se posiciona como esquerda, e é, como eu falei, um retorno a Hegel, onde a gente tem ali o Mark Fisher inaugurando ela com seu comunismo ácido. O professor JP, ele conhece mais do assunto do trabalho do Mark Fisher, então o meu é meio mais limitado, que mais eu li mais o realismo capitalista, a minha leitura ainda está se iniciando, né? No caso, depois, né, o Manifesto Aceleracionista também é um marco, né, para a esquerda aceleracionista, e uma maneira muito geral de explicar, eles propõem a apropriação da plataforma tecnológica do capital em prol da classe trabalhadora e também revisitar o conceito de classe trabalhadora. Se a gente pensar, por exemplo, no caso do Uber, né, nós temos uma classe aí que ela é proletarizada, apesar de que, entre aspas, é dona dos seus meios de produção. No caso do Uber ali, o seu carro, a sua bicicleta, né, mas que é proletarizada. Então tem que ser revisitado. E o Manifesto Xenofeminista está muito pautado na perspectiva da Firestone, enxerga a tecnologia como emancipadora e a alienação como algo positivo, né, na perspectiva positiva. Vou fazer a citação delas falando sobre alienação, né? A construção da liberdade não envolve menos alienação, senão mais. A alienação é o trabalho da construção da liberdade. Vale a leitura, tem na internet, é só digitar Manifesto Xenofeminista em português, o professor JP participou da tradução. E, para encerrar, entrando um pouco na literatura, o Marx citou Goethe ali, né, em Domínio de Tamerlão, e que é o que eu coloquei como título do meu trabalho, tem no subtítulo, né, mas como título, que é essa questão, né, do Domínio de Tamerlão ser um império revolucionário, tudo, mas tendo cometido seus crimes, que é o que Marx estava pontuando ali na citação que eu fiz. A Simone de Beauvoir, ela também foi escritora, né, de ficção, e numa dessas chaves, dessa escrita de ficção, eu acho que é a convidada que a gente pode, eu acho, não estou lembrando agora, mas que a gente encontra ela fazendo essa fusão de Nietzsche e Marx, né? Muito, muito interessante. O Bataille também, né? A história do olho, entre outras obras, bastante importante. E no caso da CCRU, foi de extrema importância a ficção científica. Só um instante. Só um instante. Tá. Então, foi muito importante a ficção científica, tanto para escrever a própria, formular a teoria, cyberteoria da CCRU. A Pat Cadigan,
ela é escritora de ficção científica, ela participou da CCRU, e eles também fazem citações do William Gibson, Octavia Butler, muito importante. Nós temos o Blade Runner, a Xenogênesis, né? Exterminador do Futuro, ali fazendo parte da teoria filosófica da CCRU, nos seus escritos, é fortíssimo, até para uma criação de uma metanarrativa e de uma mitologia. É muito interessante os escritos da CCRU, que eles trabalham demonologia, é muito interessante. E aqui tem o livro que eu vou mostrar no final, da Sadie Plains, que é o Zero and Ones, que é bem rizomático e também é atravessado por ficção científica, é maravilhoso. E temos o livro do Nick Land, que é, na verdade, uma coletânea, né, dos textos dele, que é o Phenomena, que eu indico a leitura do Circuitries e Mechanic Desire, que fazem parte ali do pensamento aceleracionista dentro da CCRU, e numa chave de ficção, eu indico o Hypervirus, porque ele faz uma brincadeira com o 01, né, da linguagem computacional, e, nossa, é bastante interessante, dá uma lida. E o próprio texto Cyber Positive, que é tido, digamos, como a base ali do pensamento aceleracionista da CCRU. Eu vou interromper a partilha, eu vou abrir aqui o vídeo, tá? Para poder mostrar o livro. Deixa eu ver aqui como faz. Esse aqui é a tradução. Dá para ver? Em português. Tá dando para ver, gente? Dá. Que bom. Em português, do livro da Sadie Plains, que é uma escrita rizomática, deixa eu mostrar aqui para vocês, atravessada pela teoria que ela faz, e principalmente numa perspectiva sobre o feminismo, é incrível, e a ficção ali pontuando tudo, e também o Deleuze, o Lyotard, Baudrillard, ela tem, né, uma carga baudrillardiana, né, muito forte. Acho que, deixa eu ver se dá para ler. Será que dá para ler? Ler eu não consigo, não. Que triste. Dá para ver um pouquinho? Um pouquinho só. Porque também ficar no contrário, né? Eu acho que não adianta, não. Enfim, ela trabalha muito a Ada Lovelace, né? E, nossa, a Ada Lovelace, eu tenho um texto sobre, que perpassa tudo, assim, no texto dela, e fazendo, abre aspas, brincadeiras, né? Ficcionais com a vida dela e com a questão tecnológica e também sobre as mulheres. Eu acho que eu queria, né, fazer algo melhor na questão ficcional, vai ficar só mesmo nas indicações de leitura, mas eu espero que tenha contribuído de alguma maneira aí para pensar. Eu acho que, assim, na questão da CCRU, tem a ideia fortíssima, eu esqueci de falar disso. A ideia deles é a ideia do ciborgue, né? Acho que o professor JP fala muito isso, né? Que é a ideia de ciborgue, e que é o que é mais pontuado pela Sadie Plains. Ela colabora muito. Já nos escritos do Nick Land, a gente vai percebendo que esse niilismo cada vez mais forte vai, pelo menos na minha ótica, né, vai retirando o aspecto orgânico, e a gente pode dizer que talvez fique cada vez mais andrógeno, ou ainda que tenha uma pele sintética. Aqueles são dos replicantes que tem no Blade Runner, né? Acho que vou encerrar por aqui. É isso.